todos, esta é mais uma aula do componente curricular Meteorologia e Climatologia da Universidade Federal do Sul da Bahia. Meu nome é João Batista e sou professor desse componente. Na aula introdutória de hoje, a gente vai apresentar o componente curricular, vai falar um pouquinho sobre o sistema solar e a atmosfera e a Terra. Então, o que a gente vai ver nesse componente curricular aqui? A gente vai ver conceitos fundamentais em climatologia, atmosfera, elementos do clima, como é que o clima propôs mudanças na história do planeta, falar um pouquinho de estações meteorológicas, equipamentos para pegar esses dados, a dinâmica da atmosfera, tratamento de dados meteorológicos, fenômenos climáticos, e vai falar um pouquinho sobre mudanças climáticas ao final do componente. O objetivo é propor aos estudantes o entendimento dos elementos do clima, as suas variações no tempo, construir elementos importantes entre a vida cotidiana, a parte biótica e abiótica, mostrar a importância do clima nas atividades humanas. A avaliação e a forma de gestão do componente, a gente vai fazer a avaliação totalmente por trabalhos de cada aula. Cada aula vai ter um trabalho a ser feito, um estudo dirigido ou atividade. Tá bom? Então, a avaliação vai ser feita totalmente desta forma. A gestão do componente curricular, ela será feita via SIGA, com material disponibilizado lá. Comunicação entre os discentes, também via SIGA, com um acréscimo de um grupo de WhatsApp para facilitar a comunicação. Tanto a entrega dos trabalhos vai ser também via SIGA. Para quem perdeu as datas e os prazos, poderá ser enviado via e-mail também, tá? Esse material. Lembro também que nós teremos os encontros semanais das aulas que nós podemos tirar dúvidas e conversarmos. As referências bibliográficas, tá? Os dois livros que eu mais indico das referências, é o Varejão Silva, que está disponibilizado pelo SIGA, tá bom? Meteorologia e Climatologia. O Vianello, que é Meteorologia Básica e Aplicações. E recomendo também aqui, o Torres e Machado, que é Introdução à Climatologia. Tá? Fala um pouquinho mais de climatologia ao invés de tanto de meteorologia, que são os outros dois livros aí. Entrando na parte de conteúdo do componente, o que seria a meteorologia, os conceitos, objetivos e a importância da meteorologia. A palavra meteorologia ela tem origem da palavra meteoro, ou seja, que aquilo está acima, elevado ou contido na atmosfera. Então seria o estudo do que está acima da atmosfera. Meteoro, ou seja, está acima de logia e estudo. Tá? Então, ela vai ser a ciência que estuda a atmosfera terrestre e seus efeitos. A meteorologia. E o objetivo que a gente tem dentro da meteorologia é o entendimento desses processos físicos e químicos que determinam essas variações. Principalmente muitos dos processos físicos desses elementos aqui. De como isso vai afetar. Ela tem uma importância fundamental para o desenvolvimento, principalmente na parte agrícola, tá? Energético também, porque o Brasil basicamente a grande fonte de energia, produção de energia elétrica é oriunda de hidrelétricas, então ele depende muito da meteorologia, ou seja, do regime pluviométrico, da quantidade de chuva que está caindo naquele local, e a conservação de meio ambiente também. E engloba também aqui conhecimentos fundamentais, e também a base para você entender o que são as mudanças do clima. Tá? O que a gente está discutindo muito ultimamente, pela mídia também, são as mudanças climáticas. Tá? Então a gente vai falar sempre alguns conceitos sobre mudanças do clima também durante o componente. Então, na meteorologia, ela está ligada a vários setores da nossa economia e a vários setores da nossa vida. Aqui nós temos um exemplo do efeito estufa,
né? Ou seja, a quantidade de gases de efeito estufa, né? Variando essa balanço de radiação que sai do planeta Terra, tá? Né? O tempo atual, o clima atual, né? Alagamentos que nós temos na atmosfera, ou seja, excesso ou a falta de chuvas, né? A parte agrícola, setores econômicos, mudanças do clima aqui, né? Emissão de gases, atividades industriais. Então, a meteorologia está ligada a vários setores que nós temos aqui, das atividades humanas e as atividades não só humanas, mas biológicas e abióticas também do planeta Terra. Entrando mais especificamente num conceito importante, né? A atmosfera da Terra é uma fina camada, tá? Muito do planeta Terra. Então, ela, como se fosse uma laranja, ela é a casquinha da laranja, onde nós temos ali uma camada muito fina que envolve. E é nessa camada fina de gases, né? Porque a atmosfera é átomos, é gás, esfera é esfera, ou seja, é uma esfera de gases, quer dizer, a atmosfera. Essa pequena casquinha da atmosfera é onde tem todos os elementos, né, todos os processos da atmosfera terrestre ocorrem, os processos climáticos ocorrem nessa pequena casquinha que a gente define como atmosfera. Tá bem? Essa composição da atmosfera, né, ela é um fruto, principalmente, da atividade biótica, né, dos processos físicos e químicos iniciados há bilhões de anos atrás. Tá? Um evento muito importante para a atmosfera terrestre, por exemplo, foi a presença de seres vivos que fizessem a captação do gás carbônico e transformassem em oxigênio, ou seja, a fotossíntese. A fotossíntese, né, o surgimento da fotossíntese foi fundamental para a mudança da atmosfera terrestre. Uma atmosfera concentrada com grande quantidade de amônio e gás carbônico foi alterada por uma grande quantidade de oxigênio e nitrogênio. Então, a parte biótica do planeta Terra teve uma influência muito grande na composição atual da atmosfera terrestre. Então, a composição inicial da atmosfera terrestre, como falado anteriormente, era basicamente gás carbônico, vapor de água, que até hoje existe muito vapor de água, né? E não tinha oxigênio livre. A partir da Terra, como ela tem o resfriamento, né, e o surgimento dos oceanos, tá? Nós temos a possibilidade de vida no planeta. Essa vida no planeta, a partir do momento que teve a fotossíntese, ela começou a alterar a atmosfera terrestre, fazendo a captação dessa grande quantidade de gás carbônico que tinha na atmosfera terrestre, transformando em oxigênio. Essa grande quantidade de oxigênio, né, permitiu também o quê? A oxidação dos oceanos, né? Que os oceanos tinham muita quantidade de ferro nele, então os oceanos ele tinham uma cor esverdeada. Essa cor esverdeada, né, com a oxidação desse ferro, ele fez a precipitação. Os oceanos começaram a ficar mais claros, ter mais águas rasas e o surgimento de maior quantidade de plantas, né, organismos, algas, que fizessem essa fotossíntese, aumentando essa taxa de fotossíntese e possivelmente não, surgindo a camada de ozônio. A camada de ozônio surge por causa do excesso de oxigênio. Surgiu essa quantidade de oxigênio, surgiu a camada de ozônio. A partir da camada de ozônio, você tem a formação, então, da vida, a saída da vida da água para a superfície da Terra. Tem na superfície da Terra, e aí você começa outro processo de transformação, né? Importante, a camada de ozônio, ela faz a retenção de raios ultravioleta que são nocivos aos seres vivos. Se você tinha uma camada protetora, então os seres vivos começam a entrar dentro do planeta, da superfície terrestre, né, da parte de terra, e começa a alterar também essa planeta.
vocês vão ver que a vida no planeta ela altera muito a parte da atmosfera terrestre, né? Então, a interação planeta-Terra, como nós vemos hoje, ela é uma interação muito forte entre os processos químicos, físicos e os processos biológicos que ocorreram no planeta. Tá? A composição atual do ar seco, a gente não está falando de vapor d'água aqui, né, ele tem grande quantidade de nitrogênio, que é basicamente inerte no planeta, né? Oxigênio, grande quantidade, argônio, gás carbônico, traços, né, de neônio, hélio, criptônio, xeônio, hidrogênio, metano, ozônio e dióxido de nitrogênio. Esses dois últimos aqui, metano, dióxido de nitrogênio, muito importante, né, para o efeito estufa das questões de mudanças climáticas, junto com o gás carbônico. Tá? São gases do efeito estufa aqui. E como é que é a estrutura e composição dessa atmosfera terrestre? Né? No âmbito da meteorologia, né, geralmente a gente considera que a atmosfera possui uma espessura entre 80 a 100 quilômetros, ou seja, a gente fala, em termos de meteorologia, a gente considera até uma camada que nós chamamos de termosfera. Tá? Então, só que, do ponto de vista meteorológico, ou seja, quais são os principais fenômenos meteorológicos que ocorrem no planeta, tá? Nós vamos até uns 20 km de altitude, ou seja, a gente tem os principais fenômenos ocorrendo na troposfera e depois nós temos alguns fenômenos ocorrendo na estratosfera, que são as camadas da atmosfera terrestre. Vamos passar cada uma dessas camadas atmosféricas aqui detalhadamente. São troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e aí nós temos a exosfera, que já está fora do planeta Terra, fora da atmosfera terrestre. Então, a troposfera, ou seja, essa camada inicial aqui, que é onde tem os principais fenômenos meteorológicos que ocorrem aqui. Tá? Eles são os principais fenômenos que ocorrem entre essa espessura, esses 12 quilômetros aqui, né? 12 a 10 quilômetros de altitude, ou seja, é muito pequenininho a troposfera. Então, é uma camada bem fina, né? 10 quilômetros de altura, né? Quando a gente pensa em distâncias horizontais, é muito pouca coisa, tá? Mas, para a atmosfera terrestre, ou seja, são 10 a 12 quilômetros que são fundamentais aqui. Os principais fenômenos ocorrem aqui, formação de nuvens, precipitação, tá? Todos esses grande concentração de vapor de água, né, está nessa faixa aqui, tá? 90% de todo da atmosfera terrestre, do ar atmosférico, está nessa faixa aqui da troposfera, tá? Principalmente por causa da força gravitacional. Ela puxa mais os gases, então a grande concentração vai estar mais próxima da superfície da Terra, por causa da força gravitacional do planeta. À medida que a gente vai subindo na troposfera, a temperatura cai. Tá? Ela cai mais ou menos 6,5 graus por quilômetro. Tá? Efeito principalmente da radiação. A radiação terrestre, a radiação solar, ao momento que ela entra na atmosfera e atinge a superfície do planeta aqui, ela é transformada de onda curta para onda longa e fazendo um processo de aquecimento da superfície. Então, por isso que no planeta, a superfície do planeta ela é mais quente aqui do que as outras camadas da troposfera, que vai diminuindo a temperatura à medida que a gente vai subindo. Entre as camadas, a troposfera e a estratosfera, nós temos uma camada de pausa. Sempre entre essas camadas nós temos uma camada de pausa. No caso aqui, a camada de pausa é a tropopausa, né? Sempre a gente é simples isso. Troposfera, tropopausa. Estratosfera, estratopausa. Vai ter depois. Depois mesosfera, mesopausa. Tá? Então, o que é o principal elemento dessa camada intermediária entre as duas aqui? Ela tem
efeito isotérmico, ou seja, a temperatura dentro dessa camada, de uma camada para outra, não se altera bruscamente. Então, ela está numa tropopausa, variação dela, ela tem uma espessura muito pequenininha, de 3 km, né? A temperatura vai de menos 50 a menos 55, ou seja, variação muito pequena, 5 graus só. E aí a gente vai para a nossa estratosfera. Na estratosfera, do ponto de vista ambiental, o que é importante nela? É nela que se encontra a camada de ozônio. Tá? Ou seja, a camada de ozônio é contida na estratosfera. Tá? E ela é o que protege o planeta Terra, principalmente a vida no planeta Terra, das radiações ultravioletas que chegam da radiação solar. Tá? O limite dela varia aí até 50 km de altitude, né? Lembrando que nós temos uma camada isotérmica aqui, né? Ela é dividida entre a tropopausa e a estratopausa, tá? Então, duas camadas que limitam essa camada aqui, que é a estratosfera. Por conta de ter a camada de ozônio, ela tem uma característica muito importante aqui. Né? Como ela absorve essa radiação ultravioleta, ou seja, se ela está absorvendo radiação, e ela absorve muita radiação ultravioleta, ela tem que liberar de alguma forma, e ela vai liberar na forma de calor, né, de ondas longas. Então, a temperatura aqui, ou seja, que ela estava em torno de menos 60 graus aqui, na camada, na tropopausa aqui, quando entra na estratosfera, no início da estratosfera, ela aumenta. Ela vai até menos 5 graus, ou seja, ela vai de menos 60 para menos 5. Por quê? Por conta da camada de ozônio que absorve essa radiação ultravioleta e transforma em calor aqui no caso. Tá? Calor que vai aumentar a temperatura. Né? Temperatura é uma medida de calor. Tá? Então a gente tem essa característica da estratosfera aumentando a temperatura por conta da camada de ozônio. Saindo da estratosfera, nós vamos ter a estratopausa, né? Que vai ser entre a mesosfera e a estratosfera. Novamente, característica importante é isotermia. Entre uma camada e outra, ela não altera a temperatura, né? Tem uma faixa, uma espessura de 3 a 5 km que não se altera essa temperatura. Na mesosfera, né, que chega até uma altitude de 80 km, né, ela volta a cair a temperatura como na troposfera. Tá? E ela chega até nos menos 5, mas até um menos 95 graus. Né? Então, ela começa a reduzir muito a temperatura. Tá? E os elementos aqui são encontrados no formato monatômico e praticamente vapor d'água e gás carbônico não existem nessa faixa, na mesosfera aqui. Tá? Novamente, entre a mesosfera e a termosfera, nós teremos uma camada de pausa, né? Definida pela isotermia dela, não se altera a temperatura entre elas, tá bom? E nossa última camada, que é a termosfera, antes de chegarmos à exosfera, ou seja, fora do planeta Terra, né? Ela é o topo da nossa atmosfera terrestre, a termosfera. Tá? Nessa termosfera, por ela receber principalmente o topo da atmosfera, ela recebe a radiação solar já inicial toda, a temperatura sobe muito, chegando até 1000 graus aqui. Então, a temperatura sobe muito, ela recebe o nome de termo, né, de temperatura, de calor, por conta desse aumento da temperatura aqui, advindo da radiação solar. É nessa camada que ocorrem as auroras boreais. Né? O que é a aurora boreal? A aurora boreal é uma interação entre o campo magnético do planeta Terra com o vento solar, ou seja, a radiação solar que chega no planeta Terra, no encontro dela com o campo magnético da Terra, faz esse efeito da aurora boreal. Tá? Então, nós temos a estrutura aqui vertical da atmosfera, basicamente, ou seja, à medida que a gente sobe a altitude, a temperatura vai caindo, né?
muito na troposfera, entra na nossa camada de pausa, né? A temperatura fica constante. Na estratosfera, quando temos a camada de ozônio, ela volta a subir, temos novamente uma camada de pausa. Na mesosfera, ela volta a cair muito a temperatura, temos uma nova camada de pausa, a mesopausa, e na termosfera volta a subir de novo a temperatura. A pressão atmosférica, né, ela vai diminuir muito à medida com o aumento da altitude no planeta aqui, né, por conta da redução, né, da força gravitacional próxima à superfície da Terra aqui. Então, qual é a importância dos gases atmosféricos, né? O nitrogênio, embora seja muito abundante, ele não desempenha um papel relevante em processos químicos e energéticos. Apesar de ele ser um elemento muito importante para a vida no planeta, tá? Principalmente por conta que ele constitui os aminoácidos e as proteínas, né? Um elemento fundamental, né? Sendo que as plantas, o elemento que a planta mais demanda depois de gás carbônico, né, e água é nitrogênio. Tá? Então, o nitrogênio é um elemento muito importante para as plantas. Porém, a grande parte dos compostos orgânicos, né, vegetais, o nitrogênio não é oriundo da atmosfera, mas sim do solo. As plantas absorvem nitrogênio do solo e não da atmosfera terrestre. Então, a gente entra no ciclo do nitrogênio aí. O oxigênio, que é possível tornar a vida na Terra, tem uma composição grande, né? Quase 21% aí, né? O vapor d'água, que é outro elemento importantíssimo, né, na planeta Terra, porque ele é um elemento crucial para a transferência de calor no planeta. Ele é um veículo muito importante para difusão de calor no planeta Terra, tá? Além de ser o elemento mais importante para o efeito estufa, né? É o gás de efeito estufa mais importante. Tá? Nós temos o dióxido de carbono, o CO2, né? Que desempenha um papel muito importante como termorregulador, ele é eficiente em absorver radiações de ondas longas, tanto que ele é um elemento crucial também do efeito estufa, e ele é o elemento mais discutido na questão do efeito estufa, porque é ele que nós estamos aumentando consideravelmente a concentração dele na atmosfera terrestre. Temos também o ozônio, que desempenha um papel importantíssimo na retenção, né, da radiação ultravioleta, né, que impede que essa radiação faça provocar a morte de seres unicelulares e danos, né, na superfície de plantas e animais. Então, falar um pouquinho sobre o planeta Terra, de forma geral aqui. Então, quais são os pontos e linhas de referência do nosso planeta, né? Nós temos o eixo inclinado do planeta, norte a sul, né? Ele tem uma inclinação de 23 graus e 27 minutos, 23, 27 minutos, né? Tem essa inclinação aqui, tá? Entre os polos. Temos o eixo equatorial, aqui, que divide o planeta Terra nesse sentido, né? Entre no eixo norte a sul, nós temos os meridianos, tá? E paralelo ao eixo equatorial, nós temos aqui os paralelos, né? Que vão definir as posições no planeta Terra. Então, a primeira posição que a gente define é a latitude, né? O que é a latitude? Vai ser o ângulo compreendido entre o plano equatorial, né, do ponto aqui, e o ângulo que se define. Então, ela chega até, ó, se você pegar um ângulo, pegar aqui o ângulo do plano equatorial até o norte aqui, ela vai definir um ângulo de 90 graus. É por isso que a latitude ela vai de 0 graus aqui, né, até o ângulo de 90 graus aqui em cima, ou aqui para baixo, menos 90 graus, aqui em sentido sul. Então, tudo que está ao norte, a latitude é positiva, tudo que está ao sul, é a latitude negativa. Tá? Então,
Essas posições vão definir, né, dos paralelos, né, da latitude, vão definir zonas importantes no planeta Terra. Tá? No eixo equatorial aqui, ó, na linha equatorial, né, à medida que a gente sobe aqui na latitude 23 e 27, 23 graus e 27 minutos, nós vamos ter o Trópico de Câncer. Tá? E abaixo da linha equatorial aqui, na latitude menos 23 graus e 27 minutos, nós temos o Trópico de Capricórnio. Entre esses dois trópicos aqui, nós temos o que nós chamamos de zona quente, né, ou zona tropical. Então, nessa faixa aqui está as maiores temperaturas do planeta, se encontram nessa faixa aqui por receber maior radiação. A gente vai ver isso na questão das estações terrestres. E por que tem por que é 23,27 graus? Vocês vão entender perfeitamente por causa do ângulo da Terra, né? E aqui nós vamos ter entre o Trópico de Câncer, né? E aí até o Círculo Polar Ártico, que define no paralelo aqui, em latitude 66 graus e 33 minutos, né? Nós definimos a zona temperada, tá? Onde nós temos uma grande variação de temperatura, tá? Com estações muito bem definidas aqui. E acima disso nós temos os círculos polares, né? Ártico, né? E Antártico aqui embaixo, né? Então nós temos os dois círculos polares aí, tá? Então, isso são as zonas frias do planeta, tá bom? As zonas são divididas entre, nesse caso, os paralelos. Todos esses ângulos aqui têm uma finalidade. A gente vai ver isso quando vai ver variações de estações do planeta. Em termos de longitude, né, o que seria a longitude? Né? Ele vai ser o ângulo definido entre o eixo central, né, que é o eixo que a gente fala, o eixo de Greenwich, né, paralelo o meridiano de Greenwich, né, e o ângulo que se faz entre o meridiano de Greenwich aqui, ó, e a posição. Então, o ângulo vai ser definido entre Greenwich e a posição que você se encontra. Então, ela vai ser nesse sentido aqui, a diferença entre os meridianos aqui. E ele vai variar, como ele pode dar uma volta aqui, ó, até 180 graus, para encontrar o outro plano do meridiano de Greenwich, nós vamos ter uma diferença de 0 a 180 graus nas longitudes, tá? Por conta dessa variação aqui. Outro elemento importante para localização no planeta Terra é a altitude, que nós definimos pelo nível médio das águas do mar. Tá? Movimentos da Terra. Né? O primeiro movimento que a gente estuda é o movimento de rotação, ou seja, é o movimento que a Terra realiza em torno de si mesma, como se fosse um peão em torno do seu eixo terrestre. Né? Tendo radiação solar aqui, né? A partir do seu eixo terrestre aqui, né? E ela vai demorar 24 horas atualmente, né? A Terra já rodou mais rápido já anteriormente, os dias eram mais curtos, né? Antigamente, tá? Então, eles demoraram, a Terra começou a ter 24 horas, né, de duração do período de rotação do dia, né? No final, se eu não me engano, do Cretáceo, tá? Que ele começou a ter 24 horas de duração, ou seja, 60 milhões de anos atrás, mais ou menos. Tá? Antigamente era de um dia mais curto do que hoje. Tá bom? Esse movimento giratório aqui, ele é importante, que vai definir o dia e a noite. Né? O outro movimento é o movimento de translação, que ela faz em torno, né, da nossa estrela, que é o Sol. Tá? Esse movimento de rotação, de translação aqui, ele vai demorar, né, essa hélice elíptica aqui, né, ela demora 365 dias e 6 horas. Nós contamos 365 dias e a cada 4 anos nós contabilizamos essas 6 horas fazendo um ano bissexto, colocando um dia a mais no mês de fevereiro, temos o dia 29 de fevereiro. Tá? Importante aqui é o quê? Que quando a gente discute mudanças climáticas, um dos ciclos, né, que a gente chama de ciclo de Milankovitch,
Esse movimento elíptico aqui, ele se altera um pouco, tá? Temos a cada 100, não lembro o número exato, mas a cada 100 mil anos nós temos uma alteração desse movimento elíptico aqui. De vez em quando ele está um pouco mais próximo, um pouco mais longe do Sol, né? Tendo uma variação da temperatura da Terra. Outro movimento importante aqui é a inclinação do eixo terrestre e a precessão, para onde esse eixo está apontando também. É outro movimento importante aí na questão das mudanças climáticas, que nós chamamos de forçantes naturais, né? Diferente de forçantes antrópicas. Teremos uma aula discutindo sobre isso também. Já falou um pouquinho sobre isso, da curiosidade do ano bissexto, né? E aqui nós temos as estações do ano. Aqui eu vou me atentar um pouco, tá? E aqui eu vou falar um pouquinho por que a gente tem aqueles ângulos, né, do Trópico de Capricórnio e do Equador. Né? A inclinação, a gente está quando a gente está falando das estações do ano, né, nós temos verão, né, outono, inverno e primavera. Nós estamos atualmente, o que eu estou gravando o vídeo, hoje é dia 28 de dezembro, 29 de novembro. Então nós estamos na primavera e estamos indo para o verão, né? Que vai ocorrer no dia 21 de dezembro. O que é essa variação? Nos processos da estação do ano, quando a gente sai do processo de primavera, ou seja, a primavera é um aquecimento do planeta Terra, né? Quando a gente está indo para o verão, nós temos o máximo da inclinação do eixo terrestre em relação à radiação solar. Tá vendo? A radiação solar ocorre, né? Aqui, ó, a radiação solar atinge o planeta Terra. Nesse ponto aqui, a gente está falando, nesse ponto aqui nós temos o verão, aqui nesse caso, para o hemisfério norte, tá? E aqui o verão no hemisfério sul. Então, a gente vai falar um pouquinho aqui. Quando a gente tem o verão, vamos tentar para a gente aqui que não está no hemisfério sul, o que é o verão? O verão é essa inclinação aqui, ó, máxima que nós temos em relação aos raios solares. Tá? Então, a inclinação máxima que vai ter aqui, né, porque ele está nessa posição aqui, o planeta Terra vai estar nessa posição, ou seja, recebendo a radiação solar aqui, ó, de forma mais intensa para o eixo, a parte sul do planeta, então ela faz um ângulo reto aqui. Então, vou fazer uns traços aqui só para vocês entenderem. Então, vou pegar esse ponto aqui, ó, fazer um traço, uma linha reta, né? E aqui, ó, vou fazer outra traço, linha reta aqui também. Pronto. Então, esse ângulo aqui, ó, ou seja, o ângulo de 23 graus e 27 minutos, né, que faz a inclinação deste terrestre aqui, ó, né, ele vai ser o mesmo ângulo daqui. Por isso que o trópico... Opa, desculpa. Tá certo. Então, por isso que o trópico de Capricórnio tem essa inclinação de 23 graus. A posição do trópico de Capricórnio é 23 graus, porque o ângulo, né, de inclinação do eixo terrestre vai ser o mesmo a inclinação máxima da radiação que recebe nesse caso. Mas está mudando a inclinação do eixo da Terra? Não, não está mudando a inclinação do eixo da Terra nesse ponto. O que está alterando é a incidência de como o raio solar vai atingir o planeta Terra. Porque nesse caso, a posição do planeta Terra nessa posição aqui, né, da radiação, então ele vai estar numa posição que vai estar recebendo muita quantidade de raios solares aqui, principalmente na faixa aqui mais ao sul do planeta, né? E fazendo isso aqui. Então, o ângulo de 23 graus está válido, né, por conta dessa inclinação aqui do planeta Terra. O Trópico de Câncer é a mesma coisa, né? Então, vamos lá. Aqui, ó, no Trópico de Câncer, quando a gente está falando de inverno para a gente aqui, né? Vamos lá, aqui. Eu estou falando de um ângulo aqui, ó, que vai ser o mesmo ângulo desse aqui.
ou seja, do Trópico de Câncer, aqui esse ângulo. Opa, esse ângulo aqui do Trópico de Câncer é o mesmo ângulo aqui da inclinação do eixo terrestre. Então, esses dois ângulos aí vão fazer, né, a posição do Trópico de Câncer e do Trópico de Capricórnio. Então, quando o planeta está, nesse caso, nessa posição, falamos que nós estamos no solstício de verão, ou seja, é onde, né, no hemisfério sul, tá, nós temos o solstício de verão, é onde a inclinação do eixo terrestre se encontra na posição máxima em relação à radiação solar. Nesse ponto, nós temos o verão no hemisfério sul. A partir do movimento, ele vai caminhar aqui, ó, para outra posição, né? Para o outono. A gente sai do verão para o outono. O verão é um período de aquecimento, ou seja, é o máximo de radiação e recebeu a maior quantidade de radiação possível. Então ele aqueceu e continua aquecendo, porque ele demora para resfriar. Mas quando vai chegando no processo do outono, nós temos a diminuição de temperatura. Então o outono, tanto o outono quanto a primavera, eles se caracterizam pelo equinócio, ou seja, equinócio significa o quê? Que a quantidade de radiação recebida pelo planeta Terra, né, ao longo dele todo, ele é distribuída mais uniforme. Então, não vai ter aquela inclinação, né, em relação ao eixo. Na verdade, o eixo terrestre está inclinado aqui, ó, como se tivesse feito para frente, tá, aqui para frente da tela, e o eixo sul aqui para trás da tela. Por isso que nós não estamos vendo inclinação aqui. Não está tridimensional isso aqui. Se estivesse tridimensional, esse ponto norte estaria saindo da tela e esse ponto sul estaria adentrando mais a tela. Então, nesse ponto aqui, nós temos o equinócio. Tá? E, saindo do outono, nós estamos entrando na inverno. Se no verão nós temos o aquecimento, no outono nós começamos a ter o resfriamento, no inverno a gente começa a resfriar ainda mais. E aí surge o quê? O maior resfriamento do planeta. Você vê que a parte sul aqui do planeta, né, que é do Equador para cá, recebe a menor quantidade de radiação. Né? Então essa menor quantidade de radiação aqui vai resfriar mais o planeta. Outro elemento importante, por que o eixo ártico? Por que o eixo ártico tem essa inclinação aqui? Então, ó, por conta disso aqui, ó. Então, a gente pegar o planeta Terra, então o círculo antártico, o círculo ártico, ele vai ter esse ângulo de 66, lá na latitude 66 graus e 66 minutos, se não me engano, né? Ele vai ter essa inclinação aqui por conta do eixo terrestre aqui, ó, das posições dos solstícios. Nesse caso aqui, né, no inverno, nós temos o solstício de inverno, ou seja, é a noite mais longa do ano. Esqueci de falar. No solstício de verão, nós temos o dia mais longo do ano. Enquanto, mais longo, ou seja, o período que tem maior quantidade de radiação solar no ano, sendo que para a parte antártica nós temos 24 horas de sol. Quanto mais próxima da latitude sul, no verão, para a gente, maior vai ser o dia no verão. No inverno, ao contrário. Quanto mais próximo do sul, menor vai ser o dia por conta da menor quantidade de radiação e inclinação do eixo. Então, os dias têm essa variação. Para nós aqui, que estamos no extremo sul da Bahia, temos variação muito pequena, né, de uma estação para outra da quantidade do dia, ou seja, falta o período do dia. Mas para quem está nas latitudes maiores, essa variação é muito grande. Tá? Então, no solstício de inverno, ou seja, o período de dia mais curto e a noite mais longa, tá? E saímos do inverno e vamos entrar na primavera, né? Aqui. Então, na primavera nós teremos um novo equinócio. O equinócio de primavera, que vai definir aqui no caso esse momento em que a Terra vai receber radiação por igual aqui e vai caracterizar como um novo período de aquecimento do planeta até chegar ao ponto máximo aqui de radiação, que é o verão, terminando esse ciclo aí. Tá?
E para terminar, além dos solstícios, dos equinócios, nós temos os periélios e o afélio, né? Nós temos os equinócios nos dias 21 de março e 23 de setembro, né? E os solstícios no dia 21 de junho e no dia 22 de dezembro. Aliás, né, o Natal ele é comemorado no dia 24 de dezembro, né? É lógico que tem uma parte religiosa aí no meio, mas ele é uma constituição porque não se sabia o dia que Cristo nasceu. Então foi caracterizado, os romanos caracterizado como o dia do sol, que era o solstício. Tá? Como não se tinha uma precisão, se comemorou no dia 24, eles comemoravam o dia do sol, que era o solstício. Né? No dia 24 de dezembro, como não se tinha a data exata do nascimento de Cristo, foi constituído como dia 24 de dezembro, dia do sol. Por isso que nós comemoramos o Natal no solstício, né? No nosso caso, solstício de verão. Duas datas importantes é o periélio, é o momento que a Terra vai estar mais próxima do Sol, no dia 3 de janeiro, e o afélio, que a Terra vai estar mais afastada do Sol, que é no dia 4 de julho. Peri, perto, afastado. Tá? Então, nós temos essas duas variações aí. Tá certo? E por hoje é só. Muito obrigado.